Levante-se, guerreiro. A missão não será fácil. A jornada até a conquista. A batalha até a vitória. A luta contra o inimigo. Nada disso será fácil. Mas lembre-se de quem você é, de tudo o que conquistou. E lembre-se de que a sua jornada não está no fim. Mas o primeiro passo já foi dado. Levante-se, soldado. Nós contamos com você. 8 jogos, sei lá quantos, até contando a Copa América, sei lá, 9 jogos para resolver esse problema e a gente não encontrou uma solução. Qual é a evolução? Onde é que estão vendo a evolução? Quem olhou ali, o treinador olhou e falou, tá, mas evoluiu no quê? Nos laterais, no que a gente conseguiu evoluir? Eu não consigo ver nada de diferente. Ontem a gente não tinha jogada, o Sávio pegava a bola, cortava para dentro, não acontecia nada. O Vinícius errou muito ontem. Muito, ele fez uma partida individualmente ruim, outra vez. Decisão errada, chute errado, afobado, beleza, a gente já conversou sobre isso. Peso da seleção brasileira, ele não tá bem na seleção, tá bom. Só que tem outras oportunidades também que ele pega na bola e não tem nada acontecendo em volta dele. Nada, ele não tem ajuda nenhuma. Você vai olhar a quantidade de passes que ele teve que dar para trás ou pro lado porque não acontecia nada, ele não tem o que fazer também. Tem todo um sistema errado. Ele individualmente tá mal, ele não decide o jogo pra gente, não, ele não decide. Ele não bota a bola embaixo do braço e decide como a gente esperava que ele fizesse. Não fez nenhum desses jogos. E é uma crítica que acho que todo mundo faz. Mas ele também não tem nada ajudando em volta. Não. No caso de ontem, a gente não consegue nem individualizar. Quinta-feira, beleza, mais tranquilo, porque ele perdeu um pênalti. E o então, rebote. É fácil. E o rebote. Então é mais fácil botar na conta dele. Por mais que, óbvio, o time tivesse vários problemas. Ontem o problema não foi X, Y, Z, um jogador ou outro. A gente não tinha garantia ontem. Se não fosse o Danilo, porque o Danilo jogou bem, tá? É importante fazer o disclaimer aqui, bota o parênteses. Danilo ontem estava, pelo menos, se esforçando muito, fazendo 20 ultrapassagens. Ajudou muito ontem. Recuperou bola, brigou, ajudou muito. Então ontem não era nem o caso. Se fosse o Cafu no auge no lugar do Danilo, a gente teria ganhado o jogo, teria sobrado. Não. Ontem, claramente, tá o alerta. O coletivo, o time não está funcionando. Ontem isso eu acho que ficou muito claro, assim, para quem assistiu ao jogo tentando mais observar um pouco desse lado, acho que ficou muito claro que os nossos problemas são maiores do que o Vini não joga bem pela seleção. Beleza, né? Vai somando os números, né? 30 e tantos jogos, 5 gols, 5 assistências, tá custando fazer alguma coisa, beleza. Mas não é esse o problema, não é. Então, assim, talvez nem o Neymar voltando seja a solução de todos os problemas. O Neymar vai melhorar a seleção sem dúvidas, né? Nossa, provavelmente o Neymar vai sentir aquele Santos de 2013. Aquele que quando ele foi embora, que nada dava certo, coitado. Ele foi embora ali porque não tinha o que fazer. Mas é isso. Acho que os problemas são maiores do jogo de ontem, que é a última impressão, que a gente vai ficar agora mastigando esse jogo até março. Eu acho que ele apresentou, assim, muitos problemas. E vamos ver se o pessoal que comanda tem a mesma opinião que a nossa. O Faustão, que eu gosto pra caramba, ele sempre brincava que ele fazia programas muito longos, né? Aliás, quem trabalha no domingo, tanto no SBT, na Globo, que faz programa tarde, domingo, são jornadas muito longas, né? Tinha época de programa de 6 horas, 5 horas. E o Faustão brincava que ele fazia um programa de 3 horas, e um dia ligaram pra ele e falaram assim, agora você vai entrar antes do futebol e depois do futebol, não sei o quê, então a gente precisa de mais 2 horas de programa. E ele falou, eu não faço televisão por metro. Você não pode me ligar e falar assim, me dá mais 2 metros de televisão aqui que eu preciso cobrir esse espaço. Ele falou, precisa de conteúdo, ninguém vai aguentar isso aí. Eu tô dizendo isso porque o Dorival, tanto no penúltimo jogo quanto nesse, fala assim, mas nós terminamos o jogo com 5 atacantes, com 6 atacantes. Então é ataque por quilo, é futebol por quilo. Me vê mais 3 atacantes aí. Isso, dá esse, vou começar a jogar atacante. Não adianta ficar jogando atacante lá. Às vezes você coloca 4 zagueiros e tem um time mais ofensivo nos últimos 15 minutos do que você colocar 6 atacantes, cara. Porque o futebol é assim. Porque precisa ter um mínimo de inteligência no que você está fazendo. O Martinelli, ele entrou, e assim, Deus te abençoe, Martinelli. Porque ontem você poderia ter se queimado para sempre na seleção brasileira. Eu sou torcedor do Arsenal, Canedinho também. O Martinelli nunca jogou desse jeito na vida dele. Pegando a bola lá dentro da defesa, saindo driblando todo mundo, invertendo, como um camisa 10 deveria ter feito. O Martinelli é um cara que joga bem. Às vezes ele achava um passe, e ficava ali, na intermediária. Ele não, talvez por instrução, né? Tem que ficar alguém aqui para ajudar. Ele não ia até a entrada da área, até a área, porque ele é atacante.
instinto natural do atacante é você perseguir o gol. Então, foi um pouco constrangedor para o Martinelli, que a gente sabe qual é a característica dele, é porque não quis tirar o Vinícius, né? O Vinícius estava numa condição ali talvez de intocável, mas o Martinelli é correria, ele é muito bom de correria, ele é muito bom de drible, ele às vezes peca um pouco no último toque, às vezes para cruzar, às vezes para finalizar, mas ele é um cara de perigo constante, então assim, ele parece que não cansa, ele é correria mesmo, arrasta a bola, né? Vem marcação, ele leva, e assim, ontem, o que foi a entrada dele? Coitado, né? Foi um cara. Mas assim, e ele podia ter perdido uma bola ali na intermediária, gerado um contra-ataque, o Brasil ia perder o jogo, ia ser culpa dele, ele nunca mais ia ser convocado, ele se arriscou muito ontem. Se eu sou empresário dele, eu ia falar, Martinelli, não faz mais isso, cara. Gabriel, vem cá. Faz isso não, meu. Ele se arriscou pra caramba. Pega ali os últimos 10 minutos. A quantidade de bola que ele arrastou, tentando driblar, brigando, travando no meio sozinho. Que uma loucura. Eu falava, meu Deus, vai dar ruim, cara. Ele vai perder essa bola aí, ele nunca mais, moleque. E a culpa não é dele. A culpa, ele foi colocado lá pra isso. Tá errado. O Estevão também, ele entra numa... O Estevão, a gente tem que lembrar que ele tem 17 anos, tá? Ele entra numa pressão, ele erra um passe depois pro Gabriel. Inclusive foi pro Magalhães, nossa camisa 10, que ele erra. Ele também não entra bem. E a gente tem que entender que tanto o Vini, que tem 20 e poucos anos, e o Estevão, que tem 17, a maturação de jogador de futebol, ela é diferente para cada um. Não... Falar, mas o Ronaldinho, tá bom, o Ronaldinho Gaúcho é uma coisa, o Neymar é outra coisa. Às vezes o cara demora pra sentir mesmo, precisa jogar mais, precisa ser convocado mais vezes. Nem todo mundo tem a mesma maturação, nem todos os craques têm a mesma maturação. E aí precisa de um pouco mais de paciência. O Vini a gente já passou um pouco do limite? Já, eu entendo, vocês também, tô vendo o que vocês estão falando no chat, ok. Mas o Estevão ainda é muito novo e demora. O jogador de futebol, meu, ele é um bicho diferente. Ele com 12 anos ele tá sustentando a família dele. Com 12 anos ele tá com uma pressão enorme para ser o cara da família. Ele não é sustentar só a família, é sustentar a família inteira, né? Tio, tia, vovó. Uma pressão por performance, o medo de se machucar. Então, ele não é ele não segue um caminho médio de maturação e de amadurecimento. É diferente para eles, tem outras variáveis, outras coisas. Às vezes o cara vai para a Europa como o Vini, vira um ícone, um cara que candidata à bola de ouro, bicampeão da Champions, sendo decisivo, e quando ele volta para casa, para o Brasil, talvez volte junto outros fantasmas que ele tem lá que a gente não tem como saber, que estão dentro dele. O Vinícius de ontem me lembra muito o Vinícius do primeiro ano do Madrid, que o Canedo deve lembrar também, que tem highlights, né? Aliás, não são lowlights na internet. E ele não é mais esse cara. Mas é engraçado que quando ele veste a camisa da seleção, ele volta a ser esse cara que ele não é mais, né? E a gente precisa ter paciência, sim. Eu até entendo o Dorival não ter tirado. Tô falando tudo isso por causa do Canedo ter falado, não tirou o Vinícius. Não dá pra tirar. Porque você meio que queima o Vinícius e você pune ele como se ele tivesse de sacanagem, né? Acho que se o treinador tira o Vinícius, vai parecer que tô tirando ele porque ele tá de sacanagem. É capaz dele ser vaiado até. E, pô, ele não tá de sacanagem. Ele tá mal. Ele tá tentando, mas ele tá mal. Mas aí tem que ter cuidado com o time também, porque a gente termina o jogo com Luiz, Estevão, Martinelli, Vini e tem mais um. Quem? Luiz Henrique, Martinelli, Vini, Estevão, Rafinha ficou, né? O Rafinha, né? O Rafinha que fica. Né? Rafinha, por sinal, vamos fazer um capítulo aqui à parte sobre o Rafinha. Para mim, sai com status de titularzaço. Rafinha... depois eu vou falar da entrevista dele. Só não pode dar entrevista. Depois eu vou falar. É isso. Só não bota ele na coletiva. Só não bota ele no banner lá para falar. Mas, cara, o Rafinha é um cara que não tem medo de arriscar por personalidade e porque ele tá voando no clube dele. Então, ele tá na barrinha verde, ele tá na confiança lá no alto, então ele não tem medo de arriscar. Ele vai errar? Vai. Mas ele é o cara que vai dar aquele passe pro Igor Jesus no primeiro tempo, aquele cruzado, que por um pouquinho o Igor Jesus não ia chegar batendo, e a gente ia falar, cara, que isso, irmão? Que passe foi esse? É o Rafinha ou é o Neymar? Que dá um passe desse assim no meio da defesa, rasgando. Ele achou uns 2, 3 passes ontem muito bons mesmo. E não é nem a dele, né? Não é nem a dele. Então, assim, ele pegava a bola, buscava jogo, além de ter batido a falta ontem, bateu na barreira, mas assim, ele tá assim, titularzaço. Hoje, pra mim, é Rafinha mais 10 aí no time, não tem o que fazer. E seja onde for, porque o Rafinha vai jogar, porque ele tá jogando muito bem. Mas aí ele vai na entrevista, aí eu não sei se pra reforçar esse estereótipo do cara que tá peito aberto, né? Eu tô jogando bem, eu posso falar. Vamos lá, vamos gastar o meu crédito aqui. E aí ele fala aquelas atrocidades, falou que o Brasil jogou pra caramba. Primeiro, assim, uma falta de conexão com a realidade
absurda, né? E aí, eu acho que isso deu uma quebrada no clima legal, assim, essa entrevista. Foi até um pouco cômica, no sentido de um pouco de vergonha alheia. Cara, que jogo foi esse que ele viu, cara? Será que ele tá vendo o mesmo jogo que a gente, né? Porque, pô, parece que o Brasil amassou o Uruguai, que o Rocher foi o melhor em campo, que, né, o Brasil por azar, 3 bolas na trave, nada. Não foi isso tudo. O Brasil finalizou mais, criou mais, beleza, faz parte, mas a todo momento também a gente ficou numa malha fininha ali da gente ser pego lá atrás. E aqueles 25 do primeiro tempo lá, quando o Uruguai resolveu se instalar no nosso campo, a gente perdeu completamente o controle do jogo ali, que eu falei, meu Deus, ferrou. A gente perdeu muito o controle do jogo. A gente largou o jogo pra eles. Minha esposa, eu tava escutando a coletiva do Dorival hoje cedo, tomando café da manhã, e minha esposa não viu o jogo, não sabe futebol, mas ela tava ouvindo, e ela falou, nossa, foi tão bom assim, porque ouvindo a entrevista do Dorival, né? Daí eu falei pra ela, a gente tem que se perguntar se a gente teve posse de bola porque a gente jogou para C, ou se a gente teve posse de bola porque o Uruguai deixou a gente ter posse de bola boa parte do jogo e falou, não. Fica aí, Gabriel Magalhães, com a bola, porque a gente vai pegar um contra-ataque aqui, sair com o Pelistre, e depois botou aquele número 7, que parece um tanque, arrastou todo mundo lá. Então, o Aguirre jogou. Eu me surpreendi com a substituição. Entrou o Aguirre no lugar do Darwin, né, no intervalo. O Darwin não é um cara de cansar, né? O Darwin ele é bom em contra-ataque também, né? No Liverpool ele ajuda muito. Mas o Aguirre deu uma canseira pra defesa, rapaz. O Aguirre é um cara que jogou no Botafogo, recebeu sua primeira oportunidade outro dia. Ele jogou no Botafogo, sei lá, no Botafogo pobre do pobre. Era horroroso, sei lá, Botafogo de 2018. Os botafoguenses aí do chat vão me ajudar. E ele deu uma canseira pra defesa. O Abner, que ele fica desesperado puxando, foi esse lance que você ia falar? Sim, o Abner tentou 3 ou 4 faltas ali, foi tipo o NFL. Ele tentou dar um tackle por baixo, por cima, puxou a camisa e depois ele acabou aonde? O Abner? No chão. Foi tão constrangedor que o Abner deveria ter tomado amarelo e o árbitro deveria ter marcado a falta e não ter dado a vantagem. E o árbitro ficou com dó do Abner, eu acho, e não deu. Né? Falou, não, tá levantando. Sim. E eu acho que o Abner voltou umas casinhas também. Acho que a gente em março vai precisar testar outros laterais. Não encontramos definitivamente ainda um nome para essa posição. A gente tô vendo um comentário aqui de falar que a gente já esteve mal em eliminatórias. É verdade, mas eu não lembro de estar tão mal, assim, de ter um futebol tão insosso por tanto tempo. Talvez eu esteja errado, talvez 2002 tenha sido pior, em 94, que a gente quase não se classifica. Eu acho que o problema é que em 2002 a gente trocou muito de treinador e a gente teve problemas também de lesão, teve problemas de, o Romário vai ou não vai, né? Brigava com o técnico X, Y. O Ronaldo estava se recuperando da lesão, então eu acho que alguns nomes-chave a gente custou acertar no ciclo de 2002, a gente se classifica na última rodada, mas eram 4 vagas e meia. E para 94, que era um outro formato, que aí é salvo pelo aquele jogo clássico Brasil-Uruguai no Maracanã, que o Romário é chamado, depois também, sempre o Romário, né, brigado com alguém, a carreira do Romário era esse. Tava brigado, mas quando precisa me chama, que eu vou lá e resolvo. Então o Romário foi chamado naquele Brasil-Uruguai no Maracanã e faz os 2 gols e o Brasil se classifica. Mas foram 2 ciclos que o Brasil ganha o título e o Brasil passa perto nas eliminatórias. Então fica aquela impressão, é melhor estar ruim. Tomara, mesmo, né? Que bom. Mas eu acho que talvez o que fique para mim assim pior desse ano é mesmo a dissonância entre nós, quem torce pela seleção, e os jogadores. O Danilo, o Rafinha dizendo, não, que estamos bem, estamos jogando pra caramba, e a gente não tem a mesma percepção. A gente não consegue ver a mesma coisa que eles, né? Eu acho mesmo, eu já falei, eu não gosto de ficar derrubando treinador, mas eu acho que não deu. Eu juro que eu acho que não deu. Eu não sei o que a CBF vai fazer, mas eu não acho que funcionou. Eu acho que o Dorival teve todas as oportunidades do mundo e eu acho que ele foi muito mal convocando, muito mal escalando. Se a gente for pegar a estatística que eu peguei aqui, a gente sempre pressionou mais depois do intervalo das primeiras substituições, quer dizer, o time está mal escalado, a gente começa sempre mal, melhora, depois piora. Por que só o centroavante, Thiago? Por que só o Igor na lista? Não faz sentido você só chamar um centroavante, chega no segundo tempo, enfim, o jogo com o Igor ali não funcionou, decidiram que não funcionou. Aí você começa a empilhar o time de ponta, porque é o que tem no banco. Isso. Não tem mais centroavante. Tem
que chamar mais centroavante, gente. E não tem uma solução para ponta. A gente não consegue. Os caras estão abertos e não funciona. E a gente, de novo, tem pontas muito bons, mas os laterais não ajudam, não tem entrosamento dos laterais. Esse jeito do Brasil atacar, de sempre se apoiar na defesa com o lado direito, quer dizer, o Danilo sobe menos para soltar mais a lateral esquerda e o Vini lá onde fica. Mas assim, se você pegar o primeiro lance do jogo, que é desse, então a gente fica com o nosso lateral direito mais preso, os dois zagueiros, o Bruno e o Gerson flutuando tentando pegar a bola, e aí o Abner e o Vini vão atacar no primeiro lance do jogo. E a gente já toma um contra-ataque nas costas dos dois, que o Vinícius teve que voltar, ele foi mais rápido do que o Abner para recuperar a bola. Isso com 5 minutos de jogo. E eu olho e falo, cara, pô, não é possível que a gente treinou para... Não é possível, cara, que o treinador não dá, não consigo acreditar que isso tenha acontecido na seleção brasileira, porque é um erro muito... É aquele erro que no treino o cara fala, não, volta, começa de novo porque tá errado. Então, cara, eu tô desanimado com o Dorival. Eu acho que não tem o que fazer. Não acho que ele vá cair. Não acho que o presidente Ed vai fazer alguma coisa agora. Eu ia puxar esse assunto agora. Fala aí. O presidente Ed acho que tem problemas maiores nesse momento e o fato da seleção só voltar a jogar em março dá um respiro. Mas eu acho isso que é justamente que tem que fazer aquele... Vai chegar fim de ano, né? Você tem que fazer o feedback ali com o seu empregado, né? Então chama o Dorival, olha, meu filho, então eu acho que deveria agora ter aquele vai ou racha, né? E a gente está torcendo aqui para rachar porque a gente não está vendo evolução na seleção. Mas vamos partir para uma questão mais lógica aqui. Que nomes, né? A gente iria atrás de brasileiros, a seleção a gente sabe que já quis trazer estrangeiros, porque negociou com o Ancelotti, é doidinha para ter o Guardiola. Então, assim, o problema não é a nacionalidade, o negócio é o cara ser bom ou ter grife. Não temos esses caras no mercado. Inclusive saiu a notícia que o Guardiola vai renovar mais um ano para o City, time maldito, né? Vão para mais um ano aí de Premier League, talvez nesse ano não, né? E o azar foi que ele perdeu 4 seguidas. Se ele tivesse ganhado 4 seguidas, ele não tinha renovado. Ele só renovou porque ele perdeu 4 seguidas. Que ódio. Safados, né? Então, assim, podemos esquecer aí Guardiola, podemos esquecer Ancelotti, que foi um outro papelão. Que nomes? Cara, um Jorge Jesus eu aceitaria sorrindo. Só que ele tá no Al Hilal até o meio do ano. Também, Mourinho. Eu tava falando do Mourinho, que eu adoro. Mas a gente tem que fazer alguma outra coisa. Não vai dar, eu acho que a gente teve muito tempo para evoluir, para ter uma ideia. E eu não vejo uma ideia. Eu não vejo nada. E eu espero que o presidente Ed também faça esse... Talvez não agora, não precisa, mas tem um problema do calendário que ele tem que resolver. Acho que ele precisa entregar o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, que teve um monte de problema. E depois em janeiro... E esse boato aí de Ronaldo Fenômeno? É boato, tá? Por enquanto tá na casa de boato, de Ronaldo Fenômeno na CBF. Eu falei disso aqui outro dia. Acho que eu vi uma postagem do Rica falando disso, dando uma ideia, no aniversário do Ronaldo. Eu sou a favor de tê-lo em qualquer capacidade lá dentro. Se for presidente da CBF, pode ser, não sei, acho que precisa de 4 federações te apoiando para você se candidatar. É muito um jogo político muito difícil, eu não sei se o Ronaldo tem paciência e consegue. Mas o Ronaldo ele aprendeu, assim, esse pós-carreira dele, ele se meteu já com político, então ele conhece esse submundo.